Luiz César Pimentel, entrada e saída. Luiz César Pimentel, meu amigo, jornalista, músico também, né? Músico, frustradíssimo. Não, olha só a quantidade de guitarra que a gente falou. Então, isso aqui é coisa de músico, cara. Não, mas isso aqui, o amor que eu tenho por elas não é retribuído. Não é retribuído. Não é. Esse cara aqui, ele é chefe de redação do portal R7 da Record, isso. Foi colaborador de várias revistas, várias páginas, entre elas Playboy, Placar também, né? Foi. Placar, Trip. E aí vai uma cacetada que eu não lembro, tá? Eu ia ter que ler aqui na notícia. E ele escreveu vários livros, tá faltando aqui o livro da Pitty, que ele também escreveu com ela. Rick Bonadil, Sem Pauta, reportagens, histórias e fotos de um jornalista pelo mundo. Você tem que ouvir isso. E a biografia do Rony Von, o príncipe que poderia ser rei. Mas, isso me soa muito importante, hein, cara? O cara Quantos feitos? Ele, meus ou dele? De todas essas pessoas aqui. É muito mais que os meus. Tem um amigo meu que viaja bastante. E um tempo atrás ele vinha pousando em Porto Alegre e na poltrona da frente estava o Nando Reis. Diz que estava ali como uma empresária, gente, não sei o que era. E quando a gente desceu em Porto Alegre, ele meio que acordou e disse que ele olhou pela janela e falou: eu gosto dessa cidade é rock and roll. Você acha que existe essa história do rock gaúcho? Ela tem alguma convivência com isso? Ou isso é mais um bairrismo nosso que a gente adora achar que eu sou gaúcho? Não, eu acho que eu acho a melhor cena de rock brasileira a gaúcha, principalmente dos anos final dos 90, começo dos 2000. O gaúcho, ele gosta muito daquelas coisas, Cascaveletes, Graforreia. E o que chegou um pouco mais para São Paulo, para o resto do Brasil, foi quando veio a geração do Acústicos Valvulados, da Cachorro Grande, muito por conta do Júpiter, né? Sim. E ele expandiu um pouco mais numa coisa underground. Mas eu acho que é a cena de mais bom gosto de rock, assim, eles bebem muito de fontes que eu acredito que eu gosto muito e eles devolvem isso de uma forma muito, muito agradável. Então eu acho que a cena, ela é menos... À medida em que você vai subindo, você tem as cenas que misturam um pouco mais de elementos tradicionais brasileiros, que talvez seja uma coisa que não soe tão bem para mim, mas eu acho a do rock gaúcho assim, a melhor, comparativamente no número de bandas boas que surgiram a partir dali. Sim, e alguma banda preferida, sabe? Todo mundo geralmente acaba citando o Júpiter, não tem como não, Sétima Efervescência muitas vezes. É o disco, assim, é um dos 5 melhores discos da história do rock brasileiro. Dentre alguns livros que você tem, tem a história desse livro aqui bem legal, que é Você Tem que Ouvir Isso, que é para tuas 2 filhas. Como é a história desse livro? Porque eu queria um registro, assim, como eu fiz mixtape para colocar na hora do parto delas, assim, e deixar rolando, e ver a música que cada uma nascia. Então, eu quis, a partir disso, ter um registro de musical para a vida delas. Sim. Aí eu falei assim, o que dá para fazer? Eu comecei a pedir para amigos músicos criarem mixtapes, criarem uma duração de um CD, as músicas que foram importantes, que mudaram a vida deles. E aí eles começaram a mandar, eu comecei a ver que eu tinha um material rico, assim, para outras pessoas, além das 2, assim, fizeram especificamente para elas, mas era algo mais abrangente. Então, quando chegou num número determinado de artistas, eu abri o leque, comecei a chamar atores, comecei a chamar estilistas, comecei a chamar gente do universo artístico para contribuir com as próprias mixtapes, e aí ficou um manual para qualquer um, assim, que essas músicas, a gente tem isso daí, né, cada pessoa tem cada pessoa que gosta de música tem a relação
de se transportar para o momento em que estava ouvindo aquela música especial. Às vezes você se transporta quase fisicamente para algumas... Ouvindo uma música, você viaja, sei lá, 15, 20 anos e se coloca numa situação quando você ouviu aquela música de uma maneira especial. Então, eu queria que elas tivessem isso de pessoas para quem a música é muito especial. Eu vi que tem alguns autores gaúchos, abriu, acho que meio que sem querer, que não tem de correr. Entendi. É. Eu vi, eu acho que... Tem a Clara. Tem a Clara. A Clara foi fazer uma matéria, eu acho, né? No teu lançamento, ela falou assim, nós estamos aqui por quê? Porque o nosso chefe mandou. O nosso chefe, Luiz César Pimentel. Aí eu vi lá a galera do Cachorro Grande também estava por lá. Eles são muito amigos queridos, assim. Quando eles vieram para São Paulo, eles moravam aqui. Eu tinha muito contato com um empresário na época da Cachorro Grande e foi eu acredito que foi um dos fatores que fez com que eles mudassem para cá, assinassem com a DEC e ficassem desde então. Isso daí foi em 2002, quando eles lançaram, acho que outro dos 5 melhores discos da história do rock brasileiro, que As Próximas Horas serão muito boas, da Cachorro Grande, que eu acho assim um absurdo de bom. E a banda eu não tenho acompanhado, confesso. A banda eles estão juntos ainda, né? Estão super, estão todos, acho que todos estão pais, e agora faz 3 semanas, 2, 3 semanas, eu fui na gravação do DVD, o primeiro DVD ao vivo deles, foi aqui em São Paulo, em Pinheiros, e o Samuel Rosa tocou, foi muito, muito legal, assim, um setlist inacreditável, né? Recentemente abriram para Rolling Stones, os caras são incríveis. E que tal, tá bom foi bom o DVD ao vivo? Foi. Eu acho talvez a melhor banda em atividade hoje é a Cachorro Grande no Brasil. Eu tenho algo que me frustrou bastante, foi quando o Rodolfo saiu do Raimundos. E, sei lá, era a banda que me criou musicalmente no Brasil. Se eu tinha alguma devoção, alguém era eles. E eu senti um baque, eu ia te perguntar isso, uma percepção minha, o rock me deu meio uma morrida, o rock brasileiro naquela época. Tem uma curva ali... Tem. Você diz ali na virada dos anos 2000, né? Sim. Surgiu uma nova cena, mas muito alternativa, que foi a época que começou a misturar muito internet com música, né? Quando começa a misturar muito internet com música, populariza, porque você tem... Na internet, você começa a ter cada vez mais gente e acesso a tudo. E as pessoas com acesso a tudo, acesso à música, a imensa maioria das pessoas não tem realmente um gosto refinado musical. Então, elas acabam sendo mais facilmente levadas a consumir aquilo que as pessoas queiram que elas consumam. Então, o rock, ele apesar de ser algo mais rústico, mais cru, às vezes mais cru, às vezes mais elaborado, no caso do Radiohead, mas ele não é tão palatável quanto a música pop na essência. Sim. Então, se é palatável na essência, a música pop é que não vai consumir 98% das pessoas. Então, a gente vai diminuindo a quantidade de pessoas que vão para algo que não seja exatamente a coisa que desce mais facilmente no ouvido. Você tem que ter uma rodagem maior para ter a sensibilidade de saber se uma banda de rock é boa ou não. Enquanto você vai ouvir sem desmerecer o gênero, você vai ouvir um sertanejo universitário, soa tudo muito igual, porque é tudo muito igual, assim. Uns caras que se diferenciam, que tem mais talento musical, que é o caso do Michel Teló, o caso do Vitor e Léo, eles naturalmente saem um pouco daquela curva e conseguem um alcance um pouco maior, mas o restante é tudo muito igual. Luiz aqui tem 1, 2, 3, 4, mas são 5 livros, né? O do Rick Bonadil, tem outros aqui, 30 anos de música, entendeu? Aí tem o que a gente já mostrou Você Tem Que Ouvir Isso, dedicação para os filhos dele, que agora veio o Gael, né? Também é. Também. Viu, Gael? Vai ouvir.
Tem o do Rony Von, O Príncipe que Poderia Ser Rei. E tem um outro que é Sem Pauta, Reportagens, Histórias e Fatos de um Jornalismo pelo Mundo, no qual ele viajou bastante como representante e jornalista, né? Representante de correspondente de várias mídias. Isso daí foi meio que... Pois é. Pouco antes da internet. Não, antes não. Junto com a popularização da internet. Era meio tosco o esquema. Tem o livro da Pitty também, você escreveu com ela, né? É, foi. Esse eu não ganhei, esse aí eu vou ter que comprar. E tem uma curiosidade por esse livro aqui, viajar o mundo inteiro. Como é que se deu a história dele? Na verdade, ele é muito mais da Ásia que eu fui morar na Ásia em 99, daí faz 18 anos. E eu passei um ano na Ásia e abriu porta para eu fazer viagens para alguns lugares exóticos junto desse período que eu fiquei na Ásia. Então eu fui juntando tudo. E depois depois que eu escrevi o livro, eu ainda fui para mais lugares, mas já tinha escrito o livro, então lasque-se. Como se destaca, como se lança uma banda? Como se tornar interessante para que o público veja? Uma banda de rock, uma banda com um som mais autoral, um som mais verdadeiro, menos comum. Tem dois fatores aí, que a internet ela soa como muito favorável à democratização da música, mas na verdade ela consome, eu acredito que ela consome muito mais recursos da música do que ela retorna em recursos para a música. Eu vou tentar explicar por quê e daí chegar no como uma banda se diferencia hoje. Você pega alguns players na internet hoje, se você pensar que o Google ele tem 80% do mercado publicitário de buscas e do mercado publicitário nas buscas na internet hoje. Ele é dono do YouTube, onde mais de metade das músicas são ouvidas na internet hoje. Para uma banda fazer sucesso hoje, vamos pensar em termos numéricos. Aqui, se eu estiver me alongando muito, depois você edita. Tá sem problema. Vamos pensar em termos numéricos. Para uma banda que faz um mega sucesso hoje no YouTube, ela tem, sei lá, alcançou 1 milhão de visualizações, de visualizações de um clipe. Você pensa, vai ganhar uma grana. Aí fizeram um estudo que ela ganha por cada view desse clipe 0,0048 centavos. Se ela tiver 1 milhão de visualizações, ela ganha $4.000, mais ou menos. Então, isso não repõe o dinheiro que é gasto. Mas para a banda, ela está achando que está criando um capital social muito interessante ali dentro. Você pega outro serviço, como o Spotify, que é o maior de streaming do mundo hoje. Então, as bandas trabalham loucamente para esses serviços e o resultado do Spotify é muito semelhante ao do YouTube. Ou seja, elas não conseguem gerar, elas trabalham loucamente, mas não conseguem gerar receita a partir daquilo, apostando que aquilo vai levá-las a fazer mais show, que daí vão ganhar mais receita. Só que a gente vive crise no mercado, ninguém está pagando para tocar. Então é uma situação muito complicada para a música hoje. Se a gente não fugir um pouco desse modelo dos monopólios da internet, eu acho que está fadado a música de qualidade a meio que acabar. E o Rick fala uma coisa muito interessante, porque como as pessoas recebem menos por direito autoral, por execução das músicas hoje, por conta da internet, por conta de vender menos disco, por conta de não ter tanto espaço na rádio, os compositores, eles não conseguem mais viver, os bons compositores Sim. não conseguem mais viver de música. Então é mais difícil você criar música. Então, se a gente somar esse fator de que os bons compositores eles estão tendo que partir para outras coisas para garantir o sustento. As bandas elas não conseguem mais se segurar numa situação de só fazer sucesso pela internet e aquilo virar outra coisa. A gente está vivendo uma situação muito delicada. Qual que é o segredo para uma banda se destacar hoje?
no meio dessa turbulência toda, ela realmente fazer sucesso na internet de alguma forma e aparecer para que consiga com outros produtos agregados, que são chamados 360, Sim. viver daquilo. Mas é uma aposta muito mais difícil hoje, apesar de parecer muito mais democrática, é uma aposta muito mais difícil do que tempos atrás, quando a gente tinha o filtro ele foi presidente de gravadora, quando a gente tinha os filtros das gravadoras, e a gente fica até hoje lamentando, assim, não, as gravadoras, elas canibalizaram a música, elas só queriam fazer dinheiro, mas quando na verdade elas eram uns curadores, não estou falando bem das gravadoras, eu odeio todo mundo, mas elas eram curadores, elas tinham um serviço importante para a música, com essa curadoria e de apresentar coisas de qualidade, porque ao mesmo tempo o Rick, ele é um cara, e as gravadoras, eles são pessoas que têm esse ouvido mais sensível para a música do que o ser humano médio normal. Eles têm um faro mais apurado para saber o que vai dar certo. Só que eles não podem viver que nem eu, como jornalista, não posso viver só de conteúdo que dá audiência, que é feito para dar certo, porque aquilo acaba se tornando muito efêmero, e as bandas estão muito efêmeras hoje em dia. Então, eu também tenho que ter um lado, prezar pela qualidade, senão eu não tenho credibilidade. Sim. O jornalismo também passa por um momento muito... Me parece mais que tu não pode mais saber só sobre economia, vai ter que atacar em todos os lados, vai ter que atacar no audiovisual, daqui a pouco vai ter que ter um podcast, daqui a pouco vai ter uma oportunidade, vai ter que dar pitaco sobre culinária em algum momento. Tá parecido o cenário do jornalismo? Tá, com a diferença de que a gente tinha... A democratização no jornalismo, ela é mais real, porque as pessoas, diferente da música, as pessoas no jornalismo, na comunicação, elas têm um poder maior de interferir no produto final. Sim. Então, é um exercício de se construir em conjunto, porque se antes a gente tinha no jornalismo um veículo de massa, que era um jornal, um telejornal em horário nobre, que era um âncora falando para 50, 60 milhões de brasileiros, com a internet a gente passou a ter 60 milhões de pessoas falando com 60 milhões de pessoas. Então, o jornalista, no meio disso, ele teve que ser relevante para essa conversa toda. Então, o produto final, ele é construído... O produto final bom no jornalismo hoje, em geral, ele é construído de você se tornar relevante e ter a participação dessas pessoas, ser interativo. A música não tem muito disso, não dá para você ser interativo na composição artística. Sim. Mas, de certo modo, eles passam por situação parecida, mas na questão física, porque na internet tudo tangencia muito a gratuidade. Então, a informação tem que ser grátis, a música tem que ser grátis, não tem mais o ritual de... Eu ainda mantenho o ritual do meu pai, que morreu, que teria 80 e poucos anos agora, que é de assinar um jornal para ter Sim. aquele ritual de manhã abrir a porta de casa, pegar o jornal e me informar, apesar de eu saber que 90% daquele noticiário eu já vi no dia anterior. Mas eu ainda mantenho esse interesse na informação, assim como eu mantenho a prática de tentar, de querer investir no que eu acho que artisticamente vale a pena. Comprar disco, comprar produtos de artistas que eu gosto, porque ninguém faz aquilo de graça. Não é filantropia, você está fazendo arte, você não está sendo bancado por alguém e apresentando aquilo a custo zero. Muito obrigado por receber a gente na tua casa aqui, Obrigado César você. Pimentel. Grande cara, amigo. Obrigado.